Não, está muito fraco. Quem veio para ouvir a voz do Senhor, fala amém. Glória a Deus, irmão. Com certeza o Senhor tem algo poderoso para ministrar na sua vida hoje. Amém? Está preparado, irmão? Está preparado mesmo? Então abra o coração, abra o ouvido, abra a mente. Fica focado naquilo que Deus vai falar através do nosso pastor missionário César. Vamos receber com palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Só um segundinho aí antes da gente começar a orar, que o manto está terminando de desenrolar agora. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa noite aqui em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Hoje eu vou dar uma pausa estratégica no estudo sobre jejum. Amém? Eu quero falar de um assunto aqui que eu creio que é muito importante para nós. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento, por mais este momento aqui na tua presença, Pai, onde temos o privilégio de juntos nós podemos meditar na tua palavra, Senhor. Senhor meu Deus, então eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos dar discernimento para ouvir a tua voz, e que ouvindo a tua voz, Pai, nós possamos reconhecê-la como a voz do Senhor, e que a tua voz dentro de nós venha calar toda e outra e qualquer voz que fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Dê mais uma forte salva de palmas a Jesus, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, eu quero falar um tema com vocês aqui, não é? E nós temos que aproveitar. A Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Sim. Quem ama a Deus aí? Sim. Não é? Então vamos aproveitar a dinâmica desse culto, que é um culto pequeno, não é? E tipo assim, eu queria no meio da pregação dar a oportunidade para vocês colaborar comigo, para vocês fazer perguntas. Então se você quiser fazer uma pergunta ou colaborar com alguma coisa, às vezes, né, a gente está falando e você tem assim um discernimento da parte do Senhor, não é verdade? Não é? Ou uma dúvida da sua parte, não é? Então, eu acho interessante nós podermos fazer essa dinâmica aqui de conversar, de falar sobre o assunto, amém? E hoje eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, mas eu vou introduzir essa palavra a partir de um discernimento que eu quero passar para vocês. E que discernimento é esse? Bênção é uma questão de escolha. Repete comigo, bênção é uma questão de escolha. Não é? Então, por que eu quero trazer esse discernimento para vocês? Porque muitas pessoas pedem para ser abençoadas, não é verdade? Sim ou não? Não é? Muitas pessoas pedem para serem abençoadas, mas a verdade é que bênção, nós temos o costume, de pedir a bênção pai ou a bênção mãe, não é verdade? Biblicamente, um pai e uma mãe, ele tem que ter a consciência que ele é fonte de bênção, fonte não, né? Ele é canal de bênção para os seus filhos, entendeu? Então, toda autoridade, ela tem um dever, não é? E esse dever, não é sair da boca dela bênção, que significa aprovação, ou maldição, que também significa reprovação, não é? Porque a bênção é resultado de aprovação, entendeu?
a maldição, ela é resultado de reprovação, não é? Muitas vezes, porque nós temos uma cosmovisão animista sobre a maldição e sobre a bênção, nós achamos que maldição é algo que vem do maligno sobre nossas vidas. Isso não é verdade, que maldição é o castigo que Deus coloca sobre nossas vidas quando nos reprova e quer nos conduzir a uma vida de conserto, amém? Não é? Então, bênção e maldição vem de quem? Vem de quem? Então, toda autoridade, se é canal da vontade de Deus, ela também se torna um canal de bênção e de maldição, de aprovação e de reprovação, não é? Ah, pastor, mas lá na Bíblia, em Tiago, está dizendo que a nossa boca, que é fonte de bênção, não pode ser fonte de maldição. Sim, o problema é que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, não é? Entenda, Tiago falou isso e escreveu isso e nos ensinou isso, inspirado por Deus, numa consciência do que ele sabia da primeira aliança. E a primeira aliança continua sendo base, não é, para a segunda aliança. O Senhor não descartou uma aliança e fez outra. Ele construiu uma aliança em cima de outra aliança, a partir de outra aliança. O que deu a base, o que deu o alicerce para a nova aliança foi a primeira aliança, não é? Tudo que Jesus fez, não é? Ele fez na primeira ou na segunda aliança? Na primeira. E ele é o alicerce, é ou não é verdade? Ele não descartou, ele cumpriu, ele não anulou, ele veio dar o sentido completo, o sentido verdadeiro. E na antiga aliança, na primeira aliança, existem vários tipos de maldição. Quando o Tiago fala daquela maldição lá, aquela maldição é a maldição de rogar praga, é aquela maldição que só vem sobre nós se encontrar pouso, é a maldição de palavras, você está entendendo? Mas existem tipos e tipos de maldição, mas a essência da maldição é correção, e a essência da bênção é aprovação, não é? Tiago está falando daquela maldição que a gente amaldiçoou por conta própria, não é? Nós não fazemos isso representando Deus, e tudo que nós fazemos, porque somos embaixadores de Cristo, nós temos que fazer representando Ele, nós temos que aprovar e abençoar alguém, representando os princípios de quem? Do Senhor. E nós temos que reprovar as pessoas, sim ou não? Temos também que reprová-las, não é? Ou seja, determinar tipos de castigo sobre a vida delas, em função de que elas melhorem. Essa é a grande realidade, né? Então, a bênção é como uma recompensa e a maldição é como um castigo, né, para que a gente melhore. Quem castiga os seus filhos? A Bíblia diz que Deus, ele é como um pai que castiga os seus filhos que ele ama. É ou não é verdade? Então, olha só, nós somos meios, nós autoridades, entendeu? Você pai, você mãe, pastor, evangelista, líder, diácono, obreiro, pessoas que exercem posição de autoridade sobre alguém, elas sabem que ela tem o dever de aprovar ou de reprovar. Eu quero que você entenda esse conceito de bênção ou maldição. Entendeu? Agora, eu aprovo quem eu quero? Eu aprovo quem eu quero? Não. Eu gostaria de poder aprovar todo mundo, mas eu não posso aprovar quem eu quero. Isso seria paternalismo, isso seria favoritismo, é ou não é verdade?
mas eu também não posso reprovar quem eu quero. Eu aprovo aqueles que decidem ser aprováveis, e eu reprovo aqueles que decidem ser reprováveis. É ou não é verdade? Não é? Então, se você faz uma prova, o professor pode escolher te aprovar ou te reprovar naquela prova, sim ou não? Não. Ele é obrigado a fazer uma avaliação, e se você decidiu ser aprovável, não é querer ser, é decidir ser, não é? Você vai ser aprovado. E quando que a gente decide ser aprovado numa prova? Na escola, na faculdade? Quando a gente tem uma dedicação, não é verdade? Não é? Desde estar lá na aula, prestando atenção, fazendo as perguntas certas. Eu tenho aprendido ao longo do tempo que quem não tem perguntas é por dois motivos: ou entendeu tudo, ou não está interessado em aprender. Você está me entendendo? Essa é a grande realidade, não é? E, em geral, é difícil alguém que entenda tudo. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que entende tudo, entendeu? Sempre que eu ouço alguma coisa, eu saio dali com muitas dúvidas, não é? E o meu crescimento se dá nas dúvidas, porque aquilo que eu entendi é porque já tem base em mim. Aquilo que eu não entendi, não tem da base em mim, eu não tenho uma base de raciocínio com relação àquilo ali. E a busca por esse entendimento vai gerar em mim o crescimento. Então, não é? A pessoa, a partir da sua dedicação, do seu esforço, ela decide ser aprovável ou reprovável. E uma pessoa aprovável, ela escolhe a aprovação, ela escolhe a bênção. Uma pessoa reprovável, ela escolhe a reprovação, ela escolhe a maldição, não é? Então, embora nós temos esse costume, a sua bênção, não é? Esse costume não é um costume bíblico. Quantas vezes a gente viu Jacó e Esaú pedir bênção para o pai? E na verdade eles não pediram bênção. Você nunca vai ver Jacó e Esaú pedindo bênção para o Senhor, para o pai deles, entendeu? O pai deles sabia que ia chegar um momento na vida dele que ele teria que abençoar. Mas nós vemos uma história ali, a história de um homem que valorizava a bênção e a história de um homem que não valorizava a bênção. O que valorizava a bênção, no final das contas, mesmo tendo seus tropeços, a recebeu. Mas o que não valorizava as bênçãos, também com seus tropeços, não a recebeu, não é? E se você fazer um estudo assim mais profundo sobre a bênção que veio sobre Esaú, aquilo não foi uma bênção, aquilo foi quase que um castigo. Você está entendendo? Não é? Imagina, ele tinha direito a algo e perdeu aquele direito, né? Então, bênção é uma questão de escolha. Não é uma questão de você pedir para Deus, né? E eu vejo que, né, nós, na nossa cultura evangélica, nós ainda temos essa crença: rapaz, eu preciso ser abençoado, eu preciso ser abençoado, eu preciso ser abençoado, eu preciso ser abençoado, como que se isso não dependesse da gente. Entendeu? Então, ser abençoado é muito mais fácil do que você imagina, por um lado, e por outro é muito mais difícil do que você pensa. Você está entendendo? Porque ser abençoado não é obra do acaso. Ser abençoado é uma decisão sua. Você pode e deve escolher ser abençoado ou ser amaldiçoado, não é? Eu quero tratar do assunto com vocês hoje e quero introduzir esse assunto a partir desse que eu vou tratar com vocês agora aqui, mas eu queria dar esse panorama geral antes, para você entender esse contexto de bênção e maldição, amém? Porque nem toda vez que a palavra maldição aparece na Bíblia, está falando da mesma coisa, amém?
Existem na Bíblia várias palavras para maldição, várias. Vamos lá. Eu quero começar lendo com vocês então o texto de Jeremias 48, 10. Eu vou ler no meio da revista atualizada. Jeremias 48, 10. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa? Eu só botei o pano de fundo da cosmovisão para você ter o foco certo no que eu vou pregar para você. Alguém tem alguma dúvida nisso, alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Não? Glória a Deus, aleluia. Quer perguntar agora? Já não? Vamos lá, aí, ó. Já vamos entrar na dinâmica, entendeu? Pega o microfone e fala aí. Quando a gente vê os pais abençoando os filhos, normalmente essa bênção ela é uma bênção para emancipação, né? Ou não? Na verdade, essa bênção que veio sobre Jacó foi uma bênção para emancipação, mas não existe só a bênção da emancipação. E o modo correto também de abençoar, a gente tem que converter, a gente não é muito crente não é? Você nunca vai ver na Bíblia alguém falando assim, eu te abençoo. Porque abençoar é uma ordem, mas como que a gente abençoa essa pessoa? A gente avalia a vida dela, entendeu? Vê naquilo que é provável e libera palavras sobre a vida dela. Isso é uma bênção. Você está entendendo? Eu libero palavras, entendeu? Então eu não chego assim, Senhor, abençoa o pastor Marcos. Até eu oro assim, eu estou convertendo, tá bom? A gente está convertendo tudo junto, beleza? Eu não quero converter primeiro, vocês depois. Então a gente vai andando junto. A gente está embolado, beleza? Então assim, ó, não é eu abençoo o pastor Marquinhos, não é? Senhor meu Deus, eu libero agora em nome de Jesus, representando, né? Jesus, tudo em nome de Jesus, entendeu? Eu libero sobre palavras de bênção à vida do pastor Marquinhos. Pode ser assim, não tem uma forma, né? Então eu libero palavras de saúde, eu declaro que a saúde do pastor Marquinhos vai ser assim, 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 a casa dele vai ser assim, assim, assim. Você está entendendo? É claro que essas palavras não podem ser irresponsáveis, não é? Tem que partir, né, a partir de algo bíblico sobre a vida da pessoa, está me entendendo? E também tem que ver se aquela pessoa, você pode liberar sobre a vida dela aquilo que você vê que ela está escolhendo, não é? Quem aqui já fez uma oração para abençoar a pessoa, ela saiu da igreja e se deu mal? Quem aqui já orou para abençoar uma pessoa e ela saiu da igreja e deu tudo errado depois para ela? É porque as palavras que nós liberamos sobre ela não foram escolhas feitas por ela. A palavra é importante. A palavra de uma autoridade representa legalidade. Representa o quê? Legalidade. Entendeu? Mas quem determina essa legalidade é o Senhor. Você está entendendo? Né? Se eu ajo na legalidade bíblica, a minha palavra tem esse poder de estabelecer algo. Mas se não, não é? Você está entendendo? Nós temos que lembrar que a gente é canal, né? Vamos lá então, se surgir outra dúvida aí, vai perguntando, a gente vai conversando sobre o assunto. Falar de bênção é bom, não é verdade? Sim ou não? Então Jeremias 48, 10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue, não é? Então, como eu falei para vocês, bênção não é uma questão de você ficar pedindo, não é uma questão de você ficar buscando. Bênção não se pede, bênção não se busca, bênção não se espera, bênção se escolhe. Você está me entendendo? Você tem que escolher uma bênção, não é? E às vezes, claro, o processo de escolha demora algum tempo, não é verdade? Sim ou não? Imagina a Isa chega hoje para o Fábio e fala assim: pai, o senhor me abençoou para casar? Te abençoou, claro, não é?
mas te abençoo se tu for digna de bênção. Aí ele tem que colocar os critérios bíblicos que tornam ela digna para receber do pai e da mãe a bênção para o casamento. Qual o primeiro critério que eu acho que ele vai estabelecer? Bom, você tem que ter mais de 18 anos, não é verdade? Sim ou não? Não é? Você tem que atender os critérios de mulher de Deus. Você tem que atender os critérios para ser uma boa mulher para um homem, não é verdade? Sim ou não? Não é? Porque senão, em vez do Fábio dar a filha dele como esposa para um homem, ele vai dar a filha dele como uma cilada para um homem, não é verdade? Não é? E ela tem que estar pronta também para ser mãe, no mínimo essas 3 coisas. Você está me entendendo? Ela já está cuidando da radaça aí, já está treinando. Você está me entendendo? Não é? Então a gente aprende essas coisas em casa, né? Então tem critérios, né? Mas ela não vai ficar esperando simplesmente até 18 anos. Ela vai aproveitar esse tempo para que ao longo desse caminho ela faça as escolhas certas para que ela receba a bênção. Amém? Deuteronômio 30, do 19 ao 20, fala assim, ó: nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre vida e morte, entre bênção e maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados nele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então a base evidente para essa doutrina que bênção não se pede, que bênção se escolhe, e se a pessoa tem uma consciência, ela sabe que ela tem um momento que ela vai ter que liberar determinadas bênçãos ao longo do caminho, não é verdade? Sim ou não? Ó, todo dia que eu levo a Lara para a escola, eu abençoo ela. Eu falo assim: filha, tu é inteligente. Eu falo para ela. Todo dia que eu levo para a escola de manhã, eu falo: tu é inteligente, filha. O que é isso? Eu estou liberando sobre ela uma palavra de bênção. Você está entendendo? Não é? Então, ela já sai de casa abençoada e ela vai aprender as coisas. Entendeu? Se você falar com a Lara, você vai ver que a Lara, uma menina que vai fazer 6 anos agora, dia 20, ela tem um vocabulário mais certinho que muito adulto que eu conheço. Por quê? Porque eu ensino ela e porque ela se esforça. Ela me pediu para mim explicar para ela esses dias, eu nem sentei para explicar ainda para ela. Falou assim: pai, me explica, eu quero saber, pai, o que é espírito, e eu quero saber o que é morte. Olha só, teve um dia aqui na igreja que ela queria um lanche ali na cantina, e ela foi pedir para mim pedir. Eu falei: filha, tu tem que ir lá pedir para o Zaba. E eu estava conversando com o pastor Alberto, e ela ficou emburrada comigo e não pediu. Eu falei: só um pouquinho que eu tenho que resolver uma coisa aqui com a Lara. Chamei a Lara, falei assim: filha, tu não pode ser envergonhada, porque vergonha é um inimigo, e quem aceita a vergonha se torna uma pessoa derrotada. Tu não pode aceitar ter vergonha, tu tem que superar isso. Cada vez que tu tiver vergonha, filha, faz. Entendeu? Aí, cara, passou um tempão isso aí. Foi numa conferência aqui, acho que foi na última, se eu não me engano. Eu acho que, não, foi na última, conferência de mulheres, se eu não me engano. Ou na outra ainda. Esses dias ela ali em casa conversando com a Lara. Entendeu? Ela falou assim: filha, tu não pode ter vergonha. Ela falou assim: mãe, eu já sei, o papai já me ensinou que quem tem vergonha é derrotado.
Nossa, olha só que menina inteligente. Eu falei uma vez para ela só. Não entendeu? E no dia eu falei para ela assim, filho, o teu nome é Lara. Lara significa vitoriosa, tu não pode ser derrotada. Cara, e ela gravou isso e falou para a mãe dela. E a mãe dela veio me falar, com o olho cheio de lágrimas. Porque a gente ensina. Você está me entendendo? Não é? Tudo que ela pergunta para mim, eu tenho a resposta. Se não tem na hora, tem depois, né? Mas eu sempre dou uma resposta para ela. Esse dia, eu voltando na escola, o cara perguntou assim para mim, pai, como é que tu sabe todas as coisas, pai? Né? Ela falou, pai, como é que tu sabe todas as coisas? Eu falei, filho, o papai lê Bíblia. E na Bíblia, a Bíblia nos ensina todas as coisas. Você está entendendo? Ela já quer aprender a ler, para ler Bíblia, porque ela quer também saber todas as coisas, que nem o pai dela sabe todas as coisas. Não sei, né? Mas para ela, como é pergunta simples, eu consigo responder, né? Às vezes não tão simples assim, né? Então, a gente tem que liberar. Agora, claro, tem pessoas que não têm essa consciência, não é verdade? Por exemplo, o meu pai não tem essa consciência. Eu já tive que chegar para ele e, pai, me abençoa. Pai, fala isso sobre a vida, pai. Tu concorda? Eu sou um homem que mereço isso? E ele falou, meu filho, é assim. E meu pai me abençoou. Porque ele não tem a consciência. Não é? Mas, em geral, nós temos que perder essa crença de que bênção é algo que se pede. Mas bênção, na verdade, é algo que se escolhe. Né? E a base doutrinária está aqui. Qual outro texto que a gente pode ver isso? Está lá em João 1,12. Coloca lá na... por alguns creram nele, o receberam, e esse ele deu o direito, aquela palavra ele explica para vocês, direito ou poder é exousia, é poder de... Aqui, Moisés, diante da aliança, Moisés ele estava citando para o povo de Israel, Moisés não, Moisés, esquece aí, a aliança, agora fiquei na dúvida, um está dizendo que é Moisés, outro está dizendo que é Josué, eu já estou perdido aqui, mas foi um líder, mas está na Bíblia, só ler que você tira a dúvida, tá bom? Eu acho que é Moisés. Aí, meu irmão, agora veio um branco. Naquele momento onde a aliança estava sendo estabelecida com o povo, onde as leis eram declaradas, Moisés disse, vocês agora têm direito de escolha. Vocês podem escolher bênção, morte, vida ou maldição. Bênção ou vida, morte... Bênção ou vida, maldição ou morte. Jesus faz a mesma coisa com a gente. E João declara isso. Gente, né, quando vocês que receberam Jesus, vocês têm agora um direito. Direito de quê? De escolha. Não é? Trocando essa escolha em miúdos é bênção e maldição. Vida e morte. Amém? Mesma coisa. Você está me entendendo? E qual o conselho
E a virtude, obrigado filho, a virtude virá até você, te alcançará, não é? Hoje o Espírito Santo está dentro de você, você não precisa nem mais esperar alguém para tocar em você, porque o próprio Senhor está aí dentro. A virtude que está nele vai emanar de dentro de você mesmo. Você está entendendo? Isso é uma grande realidade, não é? Mas por outro lado, nós temos que admitir que fazer boas escolhas é difícil, não é verdade? Meu irmão, escolhas são o nosso calcanhar de Aquiles. Escolhas são o nosso ponto fraco. Nós temos que admitir isso. Nós temos uma deficiência terrível em fazer as escolhas certas. Nós queremos a bênção, mas escolhemos a maldição. Nós queremos a vida, mas escolhemos a morte. Quem quer vida longa aí? Quem quer vida longa? Oh, glória! Pensei que tem gente que quer morrer cedo. Aleluia! Mas eu gosto de ficar velho, é para louco, eu quero morrer cedo. Não, né, meu irmão? Ai. Agora, quem está escolhendo vida longa? Quem está escolhendo vida longa? Você sabe as escolhas que você tem que fazer para ter vida longa? E se sabe, está disposto a pagar o preço da escolha? Porque toda escolha tem um preço. Eu tenho que pagar um preço para saber o que escolher. E depois eu tenho que pagar um preço para escolher. Aí depois tem que pagar o preço para sustentar a escolha. Gente, não é fácil. Eu tenho que pagar um preço para saber escolher. Eu tenho que pagar o preço para fazer a escolha. A porta é estreita. Mas eu tenho que pagar o preço, né, para sustentar a escolha. O caminho é difícil. Tem que saber fazer a escolha. Tudo isso exige um preço. Qual o preço por saber escolher? É o buscar a informação, crer no discernimento, não é? Qual o preço para escolher? Negar a mim mesmo, sim ou não? Não é? Qual o preço para continuar, para manter a escolha? Continuar negando, não é? Não é só dar uma negadinha, né? Entendeu? É continuar negando, amém? Mas o Senhor nos ensina esse caminho, não é? Que é o mesmo caminho. O Senhor nos ensina esse caminho através de Moisés, e Ele ensinou o mesmo caminho através do apóstolo Paulo. E que caminho é esse? É o amor. Amor a quem? Amor a Deus. Não é verdade? Entendeu? Quando eu decido andar no caminho de amar a Deus. Mas decidir andar no caminho de amar a Deus nos coloca num processo, né? E a vida do apóstolo Pedro nos revela o processo de amar a Deus. Vai ter horas que a gente vai acreditar que ama, mas vai quebrar a cara e que não ama, e aí vai de novo, e isso vai acontecendo em vários níveis. Você está entendendo? Não é? É uma caminhada com o Senhor, amém? Aí ele continua dizendo assim, ó, para que isso aconteça, né? O que está escrito no 19: ame o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Então olha só, então a gente tem que amar o nosso Deus, o caminho do amor, que é o que vai nos dar condição de escolher, não é, as coisas certas, não é? Amar a Deus nos conduz a obedecer aos mandamentos dEle. Obedeça o que Ele manda, não é? Deus não pede, Deus não dá conselho, Deus não dá direção, Deus dá mandamento. Eu estou lendo a Bíblia para receber uma direção.
Ixi, filho, para com isso. Não estou lendo a Bíblia porque eu preciso de um conselho de Deus. Ixi, Deus não é conselheiro? Conselheiro sou eu. Não é verdade? Não, Senhor, né, se é tu, diz para mim que eu vou, me manda. Não é verdade? Não é? E essa postura diante do Senhor, cara, faz a gente andar sobre as águas. Não é verdade? Né? Andar sobre as águas. Você está entendendo? Então, isso é muito importante. E fiquem ligados com Ele, ou seja, uma vida em união com Ele. Aí ele fala assim: assim, vocês continuarão a viver. Ó, ele fala assim, ó, escolham a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Ele fala, escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Aí no 19 ele fala, assim, se vocês amar a Deus, obedecer os mandamentos dele e continuar ligado com ele, assim vocês viverão, vocês continuarão a viver, ou seja, escolheu a vida, consequentemente escolheu a bênção. Então olha o caminho do amor, não é? Paulo, ele revela esse caminho, entendeu? Ele revela esse caminho. Quem decide andar no caminho do amor a Deus, mostra que está andando nesse caminho de amor a Deus, através do seu relacionamento com o próximo. Quem ama isso, quem ama aquilo, quem ama não aquele outro. Você está entendendo? Né? 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Essa é a evidência. Se eu amo, então consequentemente, eu vou tratar as pessoas de uma forma diferente, porque quem ama o pai, ama os filhos. Quem ama os pais, ama os filhos. Gente, essa é a melhor medida que a gente tem para saber se alguém ama a gente. Como que a pessoa ama os filhos da gente? Não é? Você está entendendo? Como as pessoas tratam os filhos da gente? Isso demonstra o amor delas por nós. Isso é uma grande realidade. Entendeu? Então, isso é bíblico. Quem ama o pai, ama também o filho. Sim ou não? Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, né? No Novo Testamento fala assim, ó, né, o que ele disse aqui no versículo 19, no versículo 20, João diz, em muitas partes, João fala muito do amor, mas eu peguei só 2 versículos aqui, que concordam com o que está escrito aqui no versículo 20, né, tem que ter conexão, não é? Não sei se você sabe, né, para os livros do Novo Testamento ser aceito, eles têm que concordar com o que está escrito no Antigo Testamento e vice-versa, não é? Sabe, não pode, as alianças não estão desconectadas. A primeira é o alicerce da segunda, amém? Né? Estamos embasados naquilo, entendeu? Aí João lá no Evangelho que ele escreveu, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim, ó, Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. No versículo 21, eu estou lendo na NTLH, fala assim, ó, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Aqui ele dá uma abrangência maior. Ele fala que aceita e obedece. Não é? Basta aceitar? Não tem que obedecer. Eu acredito aqui que entre nós, rapaz, se você
Se alguém provar para você que aquilo está na Bíblia, eu duvido que você rejeite isso. Eu duvido. Duvido. Não. Está na Bíblia, provou que está na Bíblia, não está fora de contexto, está dentro da interpretação correta, entendeu? Interpretação teológica sadia, entendeu? Não tem heresia nisso aqui, não está forçando nem para um lado nem para o outro, mas eu não aceito. Eu acho que entre nós não tem gente assim, espero que não. Né? Se tem, é louco, não tem juízo não. Mas, gente, tem aqui um complemento. E obedece. Né? Não tem que só aceitar, tem que obedecer. Então, por que está dizendo isso? Porque eu imagino que no discernimento espiritual dele, como você tem e eu também tenho, dado pelo Espírito Santo, nós vemos que tem pessoas que concordam com os mandamentos, mas na prática elas não obedecem. Obedecem às suas vontades, obedecem às suas necessidades, se movem por circunstâncias. Você está entendendo? Isso acontece. Entendeu? A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Então, amor exige prova. Rapaz, pedir prova de amor é bíblico. Agora a gente tem que saber o que de fato prova o amor. Não é verdade? Sim ou não? Né? Se a gente... Bom, eu sei que o amor exige prova, mas eu não sei quais são as coisas que provam o amor. Como que eu vou cobrar uma prova? Como que eu vou pôr a prova? Como que eu vou provar? E nós temos que pôr a prova, temos ou não temos? Nós temos que provar todas as coisas, temos que examinar todas as coisas. Isso é uma grande realidade. Amém? Só que eu tenho que saber o que prova, não é? Uma das coisas que prova o amor que as pessoas têm com a gente é o amor que elas têm por nossos filhos. Não, uma pessoa que não gosta do seu filho, uma pessoa que tem implicância com o seu filho, não gosta de você, não gosta. Porque a questão não é o filho, a questão é quem você é para ela. Entendeu? Então olha aqui, se você tem implicância com alguém que é da igreja, não gosta de alguém que é da igreja, ou você não crê que Deus é pai dela, ou você está deliberadamente não amando um filho de Deus. Só que a gente ama os filhos de Deus por causa dos filhos de Deus? Não, por causa de quem? Do pai. É uma honra ao pai. Você está me entendendo? É uma honra à mãe da gente, aos nossos pais. Você está entendendo? Não, realmente essa pessoa é... Não, mas eu amo ela por causa de Deus. Gente, essa pessoa é importante para Deus. Eu não posso ferir. Eu não posso ferir o coração do meu pai e da minha mãe, tratando os meus irmãos segundo eles merecem. O meu tratamento que eu tenho que dar para meus irmãos, não é porque eles são quem são, é porque eles são filho do meu pai e filho da minha mãe. Você está entendendo? Não é? Então, mas depois que meu pai morrer, nunca mais vou falar com essa pessoa. Só que nós temos que honrar a memória dos nossos antepassados. Temos ou não temos? Um dia nós vamos reunir com eles. Vamos ou não vamos? Deus, Ele não é só seu Deus, Ele é Deus geracional, amém? Ele olha para você a nível geracional. Aí, a pessoa que aceita e obedece aos mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei, e lhe mostrarei quem sou. Olha que forte isso aqui, gente. Entendeu? Aqui,
é uma das promessas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu no coração do homem. Rapaz, Jesus, o Espírito Santo está dentro de você, vai mostrar para você quem Jesus é. Rapaz, que fantástico isso, já pensou? Essa experiência poderosa que vai mudar a sua história, que vai te fazer parte da pedra, vai te fazer pedra viva, uma pedra que vive, né? Pedro se tornou essa pedra viva quando teve essa revelação, que não foi dada por carne e por sangue para ele. É ou não é verdade? Por que pessoas têm dificuldade de ter essa revelação? Porque elas não amam a Deus, não obedecem mandamento, elas têm problema com um, têm problema com o outro, porque a vida delas não está embasada, sabe, a partir do relacionamento que elas têm com o Pai. E elas não têm essa revelação. Compartilha aí com os crentes, mano. Ela não tem essa revelação, e por não ter essa revelação, não é uma pedra que tem chama em si mesma, é uma chama que volta e meia está querendo apagar, com desânimo, com falta de vontade, e tantas outras coisas que nos abatem. Está faltando revelação, está faltando o amor, amém? Então o amor é o caminho para escolher, amém? Não é? Se você não andar no caminho do amor, você vai andar enganosamente. Você vai andar o quê? E você vai andar enganosamente, não porque tem alguém te enganando, é porque você está se enganando. Meu irmão, só é enganado quem decide andar no caminho do engano. Você está me entendendo? Então olha aqui para mim, né? Se você decide fazer escolhas segundo os seus sentimentos, o que você decidiu? Andar no caminho do engano. Tem coisa mais enganosa que o seu coração? O que você sente? Não é? Ah, pastor, mas não é bem o que eu estou sentindo, é o que eu estou pensando. Tá, tudo bem, mas o que você estava sentindo quando você teve esse pensamento aí? Não existe a gente não estar sentindo nada, sim ou não? Eu não consigo não sentir nada. Eu não sou adepto a esse tipo de meditação, do esvaziamento aí que não, isso aí é maligno, não é verdade? Sim ou não? Não é? O esvaziar é negar a minha vontade. E para mim o esvaziar eu sinto e sinto muito. Você está entendendo? Eu sinto muito. Estou me esvaziando. Né? Amém? Então eu não tenho que andar enganosamente, né? Se eu decido andar na minha justiça, na justiça humana, nas razões mentais, culturais, entendeu? Eu estou decidindo andar no caminho de engano. O que é a justiça humana? Trapo de imundície. Não é? Quer dizer, na minha mente parece algo bom, algo louvável, algo certo. Há caminhos que aos homens parecem certos, mas que no final conduz à morte. Então, quer dizer, então eu estou decidindo, a minha razão, o meu orgulho ferido, as minhas motivações, a minha justiça. Quando você fica assim, mas isso não é justo, eu também tenho os meus direitos, porque é meu direito, porque é meu direito, porque é meu direito, porque é meu direito. Quer direito, vai fazer direito, vai estudar direito. Não é verdade? Mas eu não tenho direito, então eu não tenho mais direito. Sabe o que você mas então eu não tenho direito a nada, eu não passo nada. Sabe, você está muito conectado em direito, filho. Meu irmão, a Bíblia diz que você tem um direito. Qual é o seu direito? Seu direito é morrer, filho. Qual é o salário do pecado? E se dizemos que não temos pecado, fazemos dele
Mentiroso. Então, gente, a nossa natureza é corruptível. Nossa natureza é pecaminosa. Que bom que a gente pudesse dizer para os outros, né, o que Jesus pôde dizer. Aí vem o príncipe desse mundo e nada tem comigo. Ele veio, Jesus não viveu, ele viveu na natureza como um de servo, mas não na velha natureza, não é verdade? Sim ou não? Não é? Ele não teve, ele não veio da descendência de Adão. Maria foi só barriga de aluguel. Você está entendendo? Né? O Espírito Santo não fecundou um óvulo de Maria, ele colocou uma semente pronta ali já. Ela só gerou. Que nem pegar a semente da mulher com a semente do homem, misturar, coloca na barriga de uma terceira pessoa. Aquela pessoa não tem geneticamente nada daquela terceira que gerou. Não é verdade? Sim ou não? Não é? Às vezes o pessoal fica falando assim, mas Jesus, se Jesus, não é, nasceu da barriga de Maria, entendeu? Então Jesus, ele tinha a aparência do povo de lá. Gente, ninguém sabe a aparência de Jesus, a gente só sabe que ele não era muito bonito não, porque a profecia diz que não tinha beleza nenhuma nele. Você está me entendendo? Pega, meu irmão, pega, por exemplo, um homem, pega um homem ou uma mulher, ali moa aqueles lá, branco, e coloca na barriga da Vanessa, que é preta. Vai sair preto? Vai sair pequenininho assim? Isso é milagre, porque o Fábio é branco. Fábio é branco, misericórdia, né? Então, nós não podemos escolher andar no caminho do engano. Quando nós escolhemos andar no caminho do engano? Quando nós amamos, quando não amamos a Deus. Quando decidimos andar pelas nossas razões, pela nossa vontade, pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento. Amém? Nós não podemos fazer isso. Dá glória a Deus aí. Agora que eu vou entrar no assunto que eu quero com vocês. Isso aqui foi só a introdução, amém? Alguém tem uma pergunta sobre isso aqui? Não, mas vai dar tempo, fica tranquilo. Vai dar tempo. Quem quer fazer um comentário aí? Missionária, quer dizer que me ama? Não? Então tá bom. Caquinho, quer fazer um comentário? Não? A Emily está deixando tu ouvir, Caquinho, ou está no teu ouvido aqui, ó? Hã? Vamos lá então. E eu quero te ensinar a escolher, a fazer uma escolha, a escolher uma das bênçãos mais importantes da nossa vida, que é a bênção que faz com que a nossa vida dê certo. A Bíblia não tem uma promessa para a gente, que onde a gente pisar a planta do pé da gente, Ele vai nos dar? Quem quer viver isso? Que Ele abençoará, que Ele prosperará o trabalho da mão da gente? Quem quer ter essa benção aí? Quer uma? Não está entendendo? Essa tu tem? Quem quer ter a benção? O Senhor diz que onde a gente colocar a planta do nosso pé, Ele vai dar para a gente, por direito. E que Ele vai prosperar o trabalho das nossas mãos. Tudo que a gente faz, Ele prospera. Ele faz com que dê certo. São bênçãos complementares, não é? O pé te dá a conquista, não é? Vamos pensar numa terra, né? Você pode arar, plantar e colher numa terra que não é sua? Não, então o pé é a bênção da conquista, e a partir dali é a bênção de fazer com que aquilo que você conquistou produza coisas boas. Você está entendendo? Essa é uma bênção importante. Por que é uma bênção importante? Não porque você vai ficar rico com ela, embora até pode, mas é porque Deus tem uma promessa para você. E se você não tiver essa bênção, você não vai conquistar a promessa. Você está entendendo? Você precisa escolher essa bênção. Essa bênção
já está sobre você. Por quê? Porque a palavra de vitória já foi liberada. Já foi o quê? Ela só está esperando você escolher. Não precisa ficar pedindo, Senhor, me faz vitorioso. Senhor, eu quero ser vitorioso, eu quero ser vitorioso. Deus já sabe. Você não precisa nem ser crente para querer ser vitorioso, não é verdade? Não é? Mas você tem que fazer escolhas. Você tem que decidir ter essa bênção. Eu quero te ensinar uma das escolhas que você tem que fazer, para que de fato essa bênção venha sobre a sua vida. Onde você pisa, vira conquista. É, isso mesmo. É uma decisão de fazer, né? Até porque se não fez, não decidiu. Não é? Por exemplo, tem pessoas que têm a bênção da conquista, mas não tem a bênção de fazer gerar. Tem pessoa que tem a bênção de fazer gerar, mas não tem a bênção da conquista. Ele só prospera aquilo que é dos outros. Você está me entendendo? Então, por exemplo, tem pessoas que elas conseguem conquistar um casamento. Você está me entendendo? Não é? Chega e pisa no pé da mulher. Vai ser minha. Você está entendendo? Não é? E aí ele conquista, né? O cara agradável, bom de lábia, você está entendendo? Não é? Mas, cara, não dá certo, não produz coisas boas. Não é verdade? Não é? E isso em várias áreas da vida da gente. Calibre aí. Oi? Tem intenção, mas não tem ação. E de boa intenção, o inferno está cheio. Né? Vamos lá. Então, que bênção é essa? Que decisão é essa? Para você ter essa bênção. A bênção que vai fazer de você uma pessoa, onde você botar o pé, você vai conquistar. E aquilo que você fizer, onde você conquistou, vai dar certo. Vai o quê? Vai dar certo. Você está me entendendo? Que bênção foi essa? Essa foi a primeira bênção que Adão perdeu. Adão perdeu essa bênção. Adão tinha uma terra que Deus deu a ele. E tudo que ele fazia ali dava certo. Você está me entendendo? Ele perdeu a possessão dessa terra. Ele perdeu a possessão dessa terra. E agora o trabalho dele não gerava mais frutos de abundância. O trabalho dele simplesmente garantia o seu sustento. Ou seja, é para viver o dia a dia. Ele trabalhava de dia para comer de noite. Trabalhava de dia para comer de noite. Trabalhava um mês para comer no outro mês. Geralmente a gente come no mês que a gente está com o dinheiro que a gente ganhou do mês passado, não é verdade? Sim ou não? A gente trabalhou um mês, recebeu o salário, faz as compras, entendeu? E se atrasar o salário 2 dias, já começa a faltar coisa em casa. Se é que durou. Se é que durou. Você está entendendo? Não é? E por quê? E por quê? E por que que aconteceu isso com Adão? Porque Adão não fez direito o trabalho que Deus deu para ele fazer. Ele saiu dando rolê no jardim, colocando o nome de bicho. Para lá, para cá. Devia ter outras coisas que não está escrito que ele tinha que fazer lá. Ele tinha que expandir, não é? Tinha que povoar a terra. Não é verdade? Mas eu acho que teve um dia que ele estava tão cansado que ele deu uma relaxada com Eva. E né, não cuidou, não instruiu,
não foi zeloso o suficiente com Eva e deu brecha para Eva ser iludida pela cobra. Porque a ordem de não comer do fruto, Deus tinha dado para quem? Para Adão. Então, Deus nunca falou para Eva, não coma do fruto. Não coma. Você não vai achar na Bíblia Deus falando para Eva, não coma do fruto. Deus falou para quem? Deus é a responsabilidade. Ele tinha que instruir bem a esposa dele. Ele tinha que cuidar para que ela cumprisse aquilo que ele também tinha que cumprir. Não é? Então tem duas formas de a gente ser relaxado e perder essa bênção. Primeiro, não cumprindo o que a gente tem que cumprir. Essa é a primeira forma. E segundo, não cuidando daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, para que eles cumpram também o que nós temos que cumprir. Você está entendendo? Deus dá ordens para a gente. E quando nós temos uma posição de autoridade, nós devemos cumprir. Se não cumprir, vamos perder a posse e vamos perder a frutificação. Mas nós também temos que cuidar daqueles que estão sob a nossa autoridade, para que eles cumpram o que também para nós é o nosso dever. O dever não era de Adão somente, o dever era da humanidade. Você está entendendo? Agora, óbvio que cabia a Adão, né? Adão, ele fez a parte pessoal dele. Ele não desobedeceu, mas ele não fez a parte corporativa dele, ele não cuidou para que Eva tivesse a mesma consciência dele. Você está entendendo? E Eva, não é? Fez o que não devia, Adão perdeu. E Adão se encaixou no texto de Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Aqui envolve esses dois aspectos. O primeiro aspecto citado por Jeremias é aquele que está fazendo a obra relaxadamente, não é? Ele até está fazendo a parte dele, mas não está cuidando para que os outros façam direito. Não. Eu acho também que tem que ver muito com a obediência, porque é verdade que Deus não falou para Eva que não podia comer desse fruto, mas de acordo com o que fala a Bíblia, eu acho que Adão falou algo para ela, porque quando Satanás, sim, fala, não, quando Satanás fala para Eva, assim que não pode comer do fruto que está na árvore, ele fala, sim, porque certamente assim como morirei. Então, ela sabia que não podia comer desse árvore, mas foi desobediente. Então, há muita gente que sabe, é advertido, mas não faz caso. Esse é o outro lado da moeda, né? Mas vamos lá. Então, Adão caiu nessa situação aqui. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então, aquele que não faz o que tem que fazer, não é aquele que não suja as mãos, não é? No caso ali era o soldado que não ia para a batalha, não é? O soldado que não quer usar a espada, é o crente que não quer usar o seu talento, é o crente que não quer desenvolver os seus dons, ele está acomodado, parado, com medo, com negócio, não tenho vontade,
Ah, eu não estou afim. Só que a vida não é assim, não é verdade? Meu irmão, você tem que fazer. Se tiver vontade, é bônus. Se tiver vontade, é o quê? É bônus, é o a mais, é o regalo. Você tem que fazer. Se vir acompanhado de vontade, é o bônus, é o regalo. Mas se não vir acompanhado de vontade, tem que fazer. Não é verdade? Sim ou não? A gente tem que trabalhar, temos ou não temos? E o dia que a gente acorda animadão, assim, feliz, é bônus. Você pode ter esse bônus, inclusive, todo dia. Não é? Se você fazendo da alegria do Senhor a sua força. Não é? Mas e se acordar, e se abrir o olho sem vontade? Rapaz, hoje eu abri o olho com vontade de ter continuado ele fechado. Tem que fazer igual. Você está me entendendo? Não tem escolha. Não é? Para onde nós iremos? Essa palavra aqui, maldito, é a palavra arar do hebraico. E essa palavra arar do hebraico, vou pegar aqui meu dicionário bíblico. Está lá em Gênesis, vou pegar Jeremias, é a mesma palavra. Jeremias 48:10. Não, na verdade eu não vou falar do significado da palavra, quero falar da consequência dela, não é? E que eu quero lá em Gênesis 3, 17 e 19. Olha só o que o Senhor diz para Adão. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Essa palavra aqui, maldita, é ará. Agora olha a consequência disso, não é? Então, primeiro, ele perdeu a possessão da terra boa, e ele agora foi colocado numa terra pobre. O que significa isso? Ele saiu de um lugar onde o trabalho dele rendia e foi para um lugar onde o trabalho dele não rendia. Você sabe que hoje isso não é um lugar físico, hoje isso é uma condição espiritual, é uma condição de bênção ou uma condição de maldição. Você está entendendo? Olha a consequência dessa maldição. Ainda no 17. Isso. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente. Olha aqui, suficiente para você. Óbvio que você ele envolvia a esposa dele também, né? E os filhos. O trabalho de Adão tinha qual objetivo antes disso? O crescimento, a expansão, a conquista.
E era um trabalho que não era tão penoso, não era aquele trabalho assim que ele, meu Deus do céu, não era o labor, aquele trabalho que cansava, que fadigava, que só de pensar em fazer dava desgosto, uma tristeza, uma angústia, não. Era um trabalho para expansão, para conquista, para realização. Agora, o trabalho seria mais penoso e seria só para que ele tivesse o sustento. Ia produzir exatamente o que ele precisava, nada mais, nada menos. Não ia faltar, não ia sobrar, até que ele morresse. Essa é a maldição de quem é relaxado na obra do Senhor, ou de quem decide não fazer a obra do Senhor. Então, se você quer viver essa bênção, de onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai te dar como conquista. E ali naquele lugar de conquista, Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos para que haja crescimento e expansão. Você precisa tomar duas decisões na sua vida. Primeiro, fazer a obra de Deus, sujar as mãos, sujar a espada. Como disse Paulo, representando essa mesma coisa aí, se gastar por fora. Representa a mesma coisa, se gastar por fora. Como é que você sabe quando uma faca ela é usada? Você viu a faca de açougueiro? Geralmente ela é uma faca bem gasta, não é verdade? Por quê? Porque o cara passa o dia inteiro cortando carne, o dia inteiro, é 8 horas cortando carne. E em função disso, ele tem que afiar a faca várias. Então a faca vai gastando. O que a gente faz às vezes uma vez por dia, ou dia sim, dia não, ele faz a cada 5 minutos ou menos. Então a faca gasta, usa muito, gasta muito. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, aqui, Jeremias usa o termo sujar a espada. O apóstolo Paulo usa o termo se gastar por fora. Significa a mesma coisa. Você está me entendendo? Porque o soldado que usava bem a sua espada, e que gastava ela, no final do dia ele estava renovado com o sabor da vitória, com o sabor de ter lutado bom combate. Você está me entendendo? E segundo, você tem que trabalhar, e não é pouco, não é muito, para que outros também façam isso. E não é só na igreja não, meu irmão. Você sabe qual é o problema de muito casamento? Qual é o principal objetivo do casamento? Gerar filhos dedicados a Deus. Os nossos filhos têm que ser dedicados a Deus. Mas às vezes primeiro a gente nem ensina direito. Segundo, o nosso testemunho dentro de casa, as nossas reclamações dentro de casa desanimam eles com a obra. Desanimam eles com a obra. Os comentários que pai e mãe faz dentro de casa, comentário que líder faz dentro de casa. Você está me entendendo? Eu aprendi uma coisa muito importante com o Mike Murdock, quando ele falou assim que ele ouviu o pai dele, ele nunca ouviu o pai dele falar uma coisa dentro de casa que não podia ser falado em público. E eu aprendi uma coisa muito importante com o missionário Paulo Roberto Rezende. São duas coisas que marcam a minha vida, e eu não vou dizer que eu já estou nisso, mas eu busco isso. Ele falou assim, todos os meus filhos são pastores, todos os meus filhos amam a igreja, porque eles nunca viram eu e Maria reclamando da igreja. E já fomos traídos, já fomos abandonados, já fomos esquecidos, já fomos deixados de lado, mas nunca reclamamos.
todos são dedicados ao Senhor. Rapaz, aquilo mexeu comigo. Eu falei, rapaz, eu tenho que ser assim. Meus filhos nunca vão ver eu reclamando da igreja em casa. Nunca vão ver eu falando mal dos irmãos dentro de casa. Eu não posso ser relaxado nisso. Você está me entendendo? Não posso ser relaxado nisso. Então tem que ensinar, mas muito mais que ensinar, a nossa vida tem que ser uma inspiração, amém? Então a obra de Deus não é só na igreja. Deus tem missão para a gente não só no contexto eclesiástico, no contexto eclésia, mas dentro de casa, na sociedade, luz para o mundo, sal da terra. Você está me entendendo? A gente não tem que impressionar só os crentes. Olha a vida de Salomão, impressionou a rainha de Sabá, meu irmão. Que nem crente era, até louvou a Deus. Hoje, as pessoas, por causa dos crentes, falam mal de Deus, ridicularizam Deus, e são de cultura cristã. Uma mulher que não conhecia Deus, de cultura pagã, adorou o Senhor, porque viu a excelência da vida de Salomão. Você está entendendo? (18) Ela lhe dará matos e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Olha só, algum resultado. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito da terra, e vai virar terra outra vez. Entendeu? Augusto Conte, um poeta positivista, demoniado, acho que inspirado nesse texto aí, fez um poema, e uma das estrofes do poema é o seguinte: acostuma-te à lama que te espera. E tem crente que vive nessa, sabe, se acostumou a uma vida difícil, a uma vida sem resultado. Quando que a gente vê que uma pessoa está acomodada numa vida difícil, numa vida sem resultado? Quando ela justifica a sua falta de resultado. Ela não se revolta contra aquilo, ela não se levanta contra aquilo, não, ela não se sente desconfortável com a falta de resultado. Na verdade, ela se sente desconfortável quando alguém desafia ela a romper essa inércia. Está acomodado. Você é muito mais positivista do que cristão, porque você está acostumado, você está bem ambientado. A lama que te espera, porque do pó você veio, do pó você vai voltar. Adão não tinha esperança, nós temos ou não temos? Temos. Jesus tirou essa maldição da gente. Como que Jesus tirou essa maldição da gente? Nos dando direito a uma bênção. Mas não é uma bênção que se pede, não é uma bênção que se espera, é uma bênção que se escolhe. Essa palavra já foi liberada. Ela paira sobre as nossas cabeças 24 horas por dia. Todos os dias da semana, toda semana do mês, todos os meses do ano, todos os anos da nossa existência. Nós temos que escolher. E temos que escolher não ser relaxado, não ser frouxo, não ser fraco, não ser inconstante, não ser de ânimo doble naquilo que fazemos para o Senhor, com ânimo sempre, com vontade ou sem vontade. A gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que se gastar por fora, sujar as mãos, sujar a espada. Amém? Provérbios 22, 29 fala assim, ó: vê um homem perito na sua obra. Provérbios 22, 29. Aumenta a revista atualizada. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Olha só que interessante. Olha só que interessante.
Quando você decide sair dessa questão de ser relaxado, na sua vida familiar, na sua vida social, na sua vida congregacional, religiosa, entendeu? O Senhor, Ele vai te colocar diante de pessoas que são guardiões dos recursos que Ele tem para a sua vida. Que, meu irmão, Deus é dono de todas as coisas, amém? Deus é dono de todas as coisas. A Bíblia diz que quando um filho que tem direito à herança é menor de idade, outra pessoa tem que tomar conta daquilo que é dele. E só quando ele cresce, ele pode tomar aquilo que é dele para si. Até lá, fica esperando. Entendeu? O mundo é o tutor daqueles que não cresceram ainda para tomar posse da sua bênção. Daqueles que ainda esperam mamadeira na cama. É aquele filho que ainda não entendeu que ele pode ir buscar, ele só sabe pedir e esperar. E se não der, chora, reclama e é capaz até de morrer de fome. Você está me entendendo? A Lara agora, em dezembro, 20 de dezembro, ela faz 6 anos. Dia 15, é dia 15? Dia 15 a gente vai tirar a mamadeira dela. Dia 18? Dia 18 a gente vai tirar a mamadeira dela. A partir que ela tirou a mamadeira dela, ela vai levantar, ela vai fazer o Nescau dela e ela vai tomar. Acabou de ficar esperando. Ah, pastor, mas é mamar, mas se eu não fizer isso agora, quando ela tiver 20 anos, ela vai ficar esperando coisas dos outros, coisas do mundo, coisas de Deus e até de mim. Chega de mamar na cama. Agora é copo, já é moça. Levanta e faz. Entendeu? Claro que a gente vai servir, né? Quando a gente serve o café, mas se ela quiser em outro momento, ela pode ir lá e pode pegar. Não, pai, mamar! Mamar o quê, filho? Está lá, ó. Você está me entendendo? Eu estou preparando uma mulher vitoriosa que vai ser dedicada a Deus. O nome dela já é profético. Vem da coroa do louro. Lara, vitoriosa. Você está entendendo? Não podemos ficar esperando, nós temos que, né, conduzir. E aí você vai ser colocado entre essas pessoas que vão olhar para você e elas vão liberar aquilo que é de Deus, que está sob a tutoria dela, sobre a sua vida. Quem era o tutor do governo do Egito até Josué ficar pronto? Faraó. Faraó acreditava que era dele, mas ele era só o... Depois que José apareceu, quem é que governou aquele negócio? José. Não é verdade? Sim ou não? Tudo que não está liberado na sua vida, em qualquer aspecto da sua vida, está na mão de alguém guardando para você. Às vezes pode ser até um demônio dentro da sua casa, tirando sua paz. Mas a hora que você entende que você não tem que esperar a paz, você tem que decidir paz, até o diabo tem que largar ela. Toma aí. E a Bíblia diz que ele tem que devolver 7 vezes mais ainda. Na verdade, o demônio é um banco. Duvido você encontrar um investimento que te dá 7 vezes mais. Está escrito, está ou não está escrito? Está escrito, meu irmão. Entendeu? Mas não deixa muito tempo na mão dele, não. Já pega de uma vez. Né? Isso é importante entender. Aí você vai ser colocado diante de pessoas que vão te potencializar. Pessoas que serão usadas para liberar bênçãos sobre a sua vida, só canal. E pessoas que serão multiplicadoras dessa bênção. Um homem com muitos filhos é um homem com muitas flechas. Você está entendendo? Isso se espalha por todas as áreas da sua vida. No seu negócio,
no seu trabalho, na sua liderança na igreja, dentro de casa, né? As pessoas que estão com você, vai ser uma terra frutífera. Eu gosto daquele texto que diz que os nossos filhos serão não sei como que, e a nossa esposa será como uma parreira. Parreirona de Jesus, aleluia. Mas para isso, nós temos que decidir ser excelentes, amém? O que a gente tem que decidir ser? Não podemos ser relaxados, porque o contrário de relaxado é o quê? Excelência. Não é? Gente, olha só, vou dizer uma coisa para você. Você só vai receber a impressão da excelência na sua vida se você aceitar as cobranças que você precisa aceitar. E eu tenho falhado com vocês, como pastor de vocês. Até uns dias atrás eu acreditava que a excelência se reproduzia naturalmente e não gostava de cobrar os crentes. Mas eu estou errado. Eu quero que vocês me perdoem. Porque eu não estou cobrando vocês. Porque para algo ser imprimido tem que ter pressão. É que a gente, quando a gente fala em impressão, a gente pensa só numa impressora que imprime letra, né? Mas o que eu trabalho com impressão de chapa, né? Né? Essa impressão é uma impressão para dar uma forma. Para fazer o quê? É o não vos conformeis. Entendeu? Para ter a forma certa. E para ter forma, vai ao natural ou tem que ter pressão? Pressão e calor, às vezes, na verdade. Dependendo do processo, tem que ter pressão e calor. O calor para deixar mais mole e a pressão para dar a forma. Eu quero que vocês me perdoem, porque eu tenho cobrado pouco vocês. Mas eu prometo que eu vou cobrar mais. E para essa impressão da excelência ser gerado em você, você tem que aceitar a cobrança. As cobranças não são fáceis, na verdade. Sim ou não? Porque a gente se sente pressionado. Óbvio, uma cobrança nos pressiona, não é verdade? E para você imprimir essa excelência em alguém, você tem que cobrar também. Você está entendendo? Para que nós possamos atingir o nível de excelência. O nosso tempo aqui, nesse local, está acabando. Mas essa mudança não representa só uma mudança física, também representa uma mudança espiritual. E eu tenho buscado em Deus o que nós precisamos mudar. E essa é a principal coisa que nós precisamos mudar. Nós temos sido relaxados aqui. Vamos deixar isso aqui. Não vamos levar isso para lá. Mas para deixar isso aqui, a gente tem que se arrepender disso aqui. Você está entendendo? Aqui. As cobranças vão aumentar. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês vão ser tentados a desistir. Eu tenho certeza absoluta. Mas e você vai mostrar para você mesmo, porque Deus já sabe quem é você. Porque quem é fraco em tempo de pressão, em tempo de crise? É porque é fraco mesmo. Mas essa pressão vai servir para duas coisas. Você reconhecer a sua fraqueza e deixar que a força dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Ou você reconhecer a sua fraqueza. Entendeu? E reconhecendo a sua fraqueza, atacar e desistir. Quando você
pressiona um cachorro num canto, porque está se sentindo fraco e acuado. E quando ele se sente muito pressionado, o que ele faz? Ele te ataca. Te ataca para quê? Para ir embora. Ele te ataca para ir embora. Ele te ataca para ir embora. Você vai ser tentado a atacar para ir embora. Você vai ser tentado a atacar para ir embora. Críticas que serão como uma porta de saída para você. Vigie. 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 Se você passar nessa prova, você vai começar a dar em um tempo de excelência. E onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai te dar. E o que você fizer, Ele vai liberar um fator de multiplicação sobre a sua vida. Para que você tenha o suficiente e ainda mais do que necessário, a fim de que não te falte nada e sobre, para que você possa fazer todo tipo de boas obras. Amém? Aleluia. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Faça uma oração de arrependimento nesta noite. Confesse para o Senhor que você tem sido relaxado, e onde você tem sido relaxado, e como você tem sido relaxado. Peça perdão ao Senhor e decida uma mudança na sua vida. O Senhor quer te colocar numa prensa. Você aceita que Ele te pressione através dos seus pastores e líderes, para que o padrão de excelência comece a ser transferido para o seu caráter? Fala isso para o Senhor. Confesse. Se arrependa. E decida aceitar o tratamento que Deus quer dar. Começando por mim, continuando em você e através de você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ore ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque temos vivido sintomas do relaxamento, de termos sido relaxados na Tua obra, Pai. Mesmo sendo assim, pobre pecador, fale com o Senhor, se arrependa. O Senhor te chama para um concerto, Ele nos chama como igreja para um concerto. Mesmo sem merecer. Não hoje, mas é um período de concerto. Esse mês é um mês de concerto. Ribas nébias como se estou forte, oh, aleluia. Se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus
está sempre de braços abertos pra mim. Ô Espírito Santo, Senhor, nos conduza nesse caminho de arrependimento, Senhor. Que este mês seja para nós um mês onde nós reavaliaremos a nossa postura diante do Senhor, o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso bom ânimo diante do Senhor. Senhor, nos perdoe, porque nós temos cumprido a nossa obrigação de forma relaxada. Perdoe a mim, Senhor, como pastor e líder desta congregação e deste campo. Senhor, ajude-me a imprimir o padrão da Tua excelência na vida da Tua igreja, na vida desses irmãos. Oh, aleluia, aleluia, obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam e o Senhor sempre prepara um tempo de nova oportunidade para que possamos endireitar os nossos caminhos, Senhor, para que possamos andar na vereda do justo, ó Pai, para que possamos andar pela fé e não por vista, porque o justo vive pela fé, e se ele retroceder, o Senhor não terá prazer nele. Nós, Senhor, não retrocederemos, porque nós não somos do tipo de gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, Pai, nós temos fé e avançamos para a salvação. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, graças a Deus, amém, meu irmão? Nos prepare aí, vamos mudar o padrão, amém? Quem está disposto aí? Vamos reproduzir isso, amém? Aleluia. Assim que essa mensagem estiver disponível no canal do YouTube, vai estar só o áudio, né? Porque hoje eles não gravaram o vídeo. Mande no grupo das células para todo mundo ouvir, beleza? Um dos objetivos de eu pregar essa mensagem hoje é para ser gravada e estar disponível para todos os membros da nossa igreja ouvir. Consiga tirar um tempo assim e ouvir isso aí. Depois você entra, não é? Com todo amor e carinho. Vamos aumentar a pressão. Amém? Deus te abençoe. Não sabe se me dá um abraço.